Você já ouviu falar sobre órteses para as crianças? Sabe para que elas funcionam? Qual o propósito delas? Neste vídeo nós vamos explicar para que elas servem e tudo o que você precisa saber sobre órtese para crianças. Eu sou a Carolyn Ventre, fisioterapeuta infantil e fundadora da clínica Neuropédica, que fica aqui em Balneário Camboriú. Em crianças atípicas, órteses são frequentemente indicadas para os pezinhos, para corrigir e prevenir deformidades, principalmente se a criança tem a pontinha do pé, tem o pezinho muito virado para dentro, tem dificuldade de se manter de pé sem apoio, e essas são algumas indicações da órtese de membros inferiores. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre órteses para crianças de membros inferiores. Então, a órtese ela é um dispositivo, um recurso externo que a gente coloca na criança quando ela tem indicação. Existem diversos modelos de órteses no mercado e elas são confeccionadas para a criança de forma individual. Então, é realizado um molde no pezinho da criança, geralmente feito ali com giz, para depois ser feita a órtese num outro material. E o tipo de órtese vai depender da indicação da criança e o que ela precisa corrigir. Nós temos desde palmilhas, então que vai ficar só o pezinho, embaixo do pezinho da criança, outra que vai ficar abaixo do ossinho ali da criança, do maléolo, que a gente chama de SMO. Nós temos a outra que fica lá até próximo do joelho, que se chama a AFO. E nós temos outras mais altas ainda, que são os tutores longos, por exemplo. Cada um desses modelos vai ter uma indicação específica. Então, por exemplo, a AFO, que é a mais comum que vocês veem por aí, aquela que pega o pezinho da criança e vai até abaixo do joelho. Essa vai ajudar ali na estabilidade do tornozelo, vai manter ele numa posição específica e também vai ajudar, em alguns casos, a manter o joelho mais alinhado. Para a prescrição da órtese, é necessário que a gente olhe a criança ali como um todo, desde o pezinho, do joelho, do quadril, do tronco, ver todo o posicionamento que ela fica e da estabilidade que ela vai precisar. As órteses costumam ser indicadas para crianças que apresentam alterações de tônus, crianças atípicas. Então, por exemplo, uma criança com hipotonia, que vai ter o pezinho mais pronadinho para dentro, ou baixa estabilidade articular, essa pode ser uma indicação de órtese. Outra indicação são para crianças que tem a plantiflexão do pezinho, tem o tônus muito alto e faz o pé equino. Nestes casos, a gente vai precisar de uma órtese rígida, que não tem articulação no tornozelo, para conseguir manter esse pezinho em 90 graus. Outra indicação são para crianças que têm lesões medulares, por exemplo, como a mielomeningoncele. Essas geralmente vão precisar de um tutor longo, dependendo do nível da lesão. Aquela que vai pegar desde aqui do tronco até lá no pé. Existem vários outros modelos e várias outras indicações também, mas vai depender da avaliação do profissional e do que a criança está precisando naquele momento. O principal objetivo da órtese é posicionar esse pezinho, esse joelho da forma adequada, porque isso vai ajudar a criança a desenvolver suas habilidades e também prevenir deformidades. Então, em geral, a órtese não corrige deformidade dos pés, ela vai manter o pezinho bem posicionado, o tornozelo, o joelho bem posicionado, para que a criança consiga se desenvolver e conseguir desenvolver a marcha, por exemplo, em alguns casos. E a prevenção de deformidades é um grande objetivo em crianças atípicas, já que a gente sabe que elas têm maior chance de desenvolver essas deformidades, como encurtamentos, luxação de quadril, escoliose. E a órtese dos pezinhos ali é um grande aliado para a prevenção dessas deformidades. É muito comum que crianças que tenham espasticidade, por exemplo, precisem fazer cirurgia de correção de encurtamento do pezinho ali em plantiflexão, do joelho, entre outras deformidades. E o uso adequado da órtese ajuda muito nessa prevenção de deformidades, evitar que a criança precise ir para uma cirurgia. Outra coisa que nós temos que levar em consideração é que quando os pezinhos estão alinhados, a base de suporte está alinhada, todo o resto do corpinho da criança vai responder de uma forma melhor. Então, se a gente alinha esse pezinho, o joelho vai estar mais alinhado, o quadril vai estar mais alinhado, o tronco também, e assim por diante. Então, vai facilitar todas as habilidades da criança. Vai ser mais fácil para ela levantar, vai ser mais fácil para ela se manter de pé, para ela trocar passos, entre outras habilidades. Em relação à indicação da órtese, precisa de uma avaliação bem minuciosa do profissional que acompanha a criança, principalmente do fisioterapeuta e ortopedista.
Não tem uma idade específica para o uso de órtese, para iniciar. No entanto, a gente leva em consideração a idade que a criança começa a se colocar de pé. Geralmente, a gente começa a colocar a criança de pé aos 9 meses de idade. E é nessa idade também que a gente vai começar a se atentar a possíveis deformidades e alinhamento do pezinho. Em muitos casos, já é necessário que a criança faça uso desde que ela comece a ficar de pé, porque isso vai facilitar essa habilidade e já vai prevenir as deformidades. Em outros casos, a gente vai indicar só mais para frente, quando a criança começar a apresentar deformidade. Nem sempre vai precisar desde os 9 meses de idade. E sobre a condição de saúde da criança, não é porque ela tem paralisia cerebral que ela vai precisar de órtese, não é porque ela tem uma síndrome genética que ela vai precisar de órtese. Vai depender de fato da condição da criança. Muitas vezes ela tem uma hemiparesia, porém o pezinho é super bem, consegue ficar bem posicionado e a alteração vai estar mais no bracinho. Outras vezes a criança tem alteração nos dois pezinhos, como o pezinho ali em plantiflexão, e nesses casos geralmente a gente já vai precisar colocar de forma bem precoce a órtese nessa criança. O uso de órtese não tem uma contraindicação específica, porém a gente sempre vai precisar pesar o custo-benefício dessa indicação, porque quando a gente mobiliza ali uma articulação, faz o uso dessa órtese, tem alguns contras sim, como por exemplo, a criança não vai conseguir ativar aquela musculatura e vai causar ali fraqueza muscular daquela região, ela não vai conseguir ativar os músculos do pezinho, então às vezes a gente vai precisar fazer um trabalho com e sem órtese e outras vezes o benefício do uso da órtese vai ser maior do que o contra de utilizar aquela órtese. Então, a prescrição da órtese vai precisar ser avaliada em conjunto com todos os profissionais e com a família. A gente vai sempre pesar o custo-benefício dessa indicação e trabalhar da melhor forma possível para essa criança se desenvolver melhor e prevenir deformidade. Em relação aos cuidados, é muito importante que se atente a pontos de pressão. Como é um material mais rígido, muitas vezes, dependendo de como ela for feita, se não for feita da maneira adequada, não estiver posicionando bem o pezinho da criança, pode dar alguns pontinhos de pressão, ficar bem vermelho quando tira a órtese. Nesses casos, é necessário que seja feito ajuste da órtese, seja feita uma nova órtese, porque isso não pode acontecer. Se causar ali uma feridinha, vai ficar mais difícil cicatrizar e a criança também não vai conseguir usar a órtese. Então tem que ficar bem atento a esses pontos de pressão. É normal que fique um pouquinho mais rosadinho, porque estava corrigindo ali o pezinho da criança, tá fazendo ali uma força com. Mas se estiver bem vermelho, formando um calinho, aí precisa conversar com o fisioterapeuta, com o ortopedista e quem fez a órtese também. É sempre importante ficar atento também ao tamanho da órtese. Geralmente se fala de trocar a órtese uma vez por ano. No entanto, crianças crescem muito rápido e muitas vezes essa troca precisa ser feita de forma mais precoce, antes de dar 1 ano. E não adianta fazer a órtese maior que o pé da criança, porque isso também não vai deixar esse pezinho bem alinhado, vai dificultar a troca de passos ali, vai ficar mais pesada e não vai adiantar, porque também tem o tamanho para cima e o tamanho para frente. Então pode o pezinho dela crescer, mas a perninha também crescer. Então não vai adiantar fazer maior. Quanto mais certinho no pé da criança, melhor essa órtese vai ficar. O tempo de uso da órtese também vai depender da indicação do profissional. Muitas vezes a criança vai usar meio período, outras vezes ela vai precisar usar o dia todo, às vezes tem alguma indicação de ela não usar na fisioterapia em casa, na escola, no parque, em outros ambientes. Tudo isso precisa ser conversado com o profissional que prescreveu essa órtese. Outro cuidado bem importante é pensar no sapato que vai usar com essa órtese. Tem que ser um tênis firme que mantenha bem acopladinho ali no pezinho da criança na órtese, para não ficar instável. A órtese ela é feita de um material liso, então se a gente não usar com um tênisinho, um sapatinho adequado, vai ficar ali perigoso para a criança, não vai dar estabilidade para ela. Quando é utilizado aqueles solados na órtese, geralmente ela também não fica muito boa. Por isso que o mais indicado é que de fato ela utilize um tênisinho junto com a órtese. Concluindo então, o principal benefício e indicação da órtese é manter essa base de suporte, esses pezinhos bem alinhados, tanto para a criança conseguir se desenvolver melhor nas suas habilidades, quanto para prevenir deformidade. A indicação da órtese não é algo igual para todo mundo, precisa de uma prescrição individualizada. Então é bem importante que você procure um profissional especializado para fazer essa prescrição de forma adequada, tanto em relação ao tipo de órtese, quanto ao tempo de uso, ao sapato que deve ser utilizado junto com a órtese. Se você ficou com alguma dúvida em relação ao uso de órteses para crianças, você pode deixar aqui nos comentários
e aproveita também para contar a sua experiência com o uso de órteses. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nós temos conteúdos diários lá no Instagram da clínica, que é @neuropedic. E se você gostou desse vídeo, você pode deixar seu like e também pode deixar sua dúvida aqui nos comentários, caso tenha ficado alguma. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para saber sempre um pouquinho mais sobre reabilitação e estimulação infantil.